Olá, eu sou a professora Krishna e vou apresentar para vocês os primeiros conceitos sobre programação Android. Nós vamos conhecer ao longo desse curso o histórico do Android, como é sua estrutura, sua arquitetura, seus fundamentos. Vamos conhecer algumas ferramentas específicas para a programação Android, como o desenvolvimento de blocos e a plataforma Android Studio. Vamos também conhecer ou relembrar um pouco sobre algumas estruturas de programação básicas. Então, inicialmente, nós vamos conhecer essa parte histórica, vamos navegar pela linguagem de programação e como ela funciona, e depois vamos entender as ferramentas para desenvolvimento Android. O Android, ele é uma ferramenta que surgiu em decorrência do grande uso de tecnologia que está acontecendo na atualidade. O uso de smartphones cresceu infinitamente, exponencialmente nos últimos anos. O smartphone hoje é a maneira mais natural de se acessar a internet, de se navegar por ela, usar aplicativos, e fazer essa conexão entre todas as informações que têm ocorrido pelo mundo afora. O Android surgiu em 2003, foi desenvolvido pela Android Inc. Incorporation, uma empresa de Palo Alto, nos Estados Unidos, na Califórnia. Um grupo começou a desenvolver uma possibilidade de aplicações para smartphones. Em 2005, o Google ficou interessado e comprou a empresa e começou a desenvolver a sua divisão de desenvolvimento mobile, que se chamava Google Mobile Division. A maior pesquisa na área de tecnologia móvel surgiu nesse momento. Porém, eles enfrentaram uma grande resistência, porque na época existiam vários operadores de smartphones, na verdade ainda não eram exatamente smartphones, eram celulares com algumas funcionalidades inteligentes, mas não chegavam ao ponto de ser um smartphone. À medida que o desenvolvimento dos smartphones foi crescendo e também o desenvolvimento dessa estrutura mobile, do Google inclusive, começou a ter um crescimento do mercado nesse sentido. O Google explodiu de fato no seu desenvolvimento quando ofereceu 10 milhões de dólares para quem desenvolvesse os melhores aplicativos de Android. Então, ele deu uma ênfase ao Android nessa época. Em 2010, o Android se popularizou no mundo, houve uma mudança das cadeiras das detentoras da tecnologia de smartphones, a BlackBerry saiu do mercado, aos poucos o Windows Phone e o iOS começaram a se destacar muito, né? E o Android também foi junto nesse mesmo grupo. Em 2017, ultrapassa o Windows como a plataforma mais usada de acesso à internet. E a partir de então, foi só um desenvolvimento atrás do outro. Uma questão bem interessante sobre o Android é que ele é democrático. Ele democratizou o smartphone. Uma das questões bem interessantes é que ele é um sistema operacional que é utilizado em smartphones desde o mais simples, desde o mais barato e econômico, até o mais avançado, de mais alta tecnologia e maior custo. Ele é desenvolvido baseado na estrutura do sistema operacional Linux, o que traz, por consequência, estabilidade, segurança, eficiência. Ele passa a ser um sistema seguro, que é muito difundido no mercado, open source, ou seja, é possível você obter o código-fonte, e assim que ele é lançado, ele fica disponível mesmo para quem tiver interesse de desenvolver ferramentas específicas para o próprio Android, né? Nós vamos ver mais para frente que uma das características muito interessantes do Android é justamente essa abertura a terceiros desenvolverem ferramentas e aplicativos para serem utilizadas dentro da sua estrutura.
Ao contrário dos outros sistemas operacionais, o Android não é igual em todos os celulares. Cada fabricante, cada marca que utiliza o sistema operacional desenvolve as suas próprias características e customizações. Um ponto em comum entre todas elas é que todas utilizam os aplicativos do Google, ou seja, é, é possível ter um Android completamente personalizado para uma marca específica, tendo os aplicativos do Google nele. Outra questão importante é que eu posso usar ainda no Android todos os complementos, os serviços da marca Google, desde o uso de mapas dentro dos aplicativos, eh, as buscas, enfim, é tudo possível adicionar dentro dos aplicativos. Os desenvolvedores podem fazer customizações, launchers, que são atualizações visuais do sistema, né, mudar a aparência e personalizar de acordo com o fabricante ou com o interesse do seu aplicativo, e transformar o Android da forma que decidirem. A API do Android, ela é uma funcionalidade que define rotinas e padrões. Esse é o conceito de API geral, né? É um conjunto de rotinas e padrões definidas por cada software para orientar as funcionalidades dos aplicativos. Então, é como se fosse uma grande estrutura que orienta cada aplicativo ao seu uso, às suas rotinas e padrões necessários. É a maneira de se comunicar, de integrar os sistemas, né? Então, um sistema utiliza informações do outro sem a necessidade de saber como foi implementado, como foi estruturado aquele outro software, né? Então, o software A utiliza informações do B sem a necessidade de saber como foi implementada essa comunicação e essa integração. Isso tudo é feito pelo API. O específico do Android é o do Java, né, que usa conceitos de máquina virtual. Na verdade, a máquina virtual do Android, ela não é exatamente a Java Virtual Machine, é uma Virtual Machine específica, né, que utiliza os componentes necessários para a criação de aplicativos. Ou seja, aquela possibilidade do Android de desenvolver aplicativos pelo próprio fabricante é muito importante nesse momento. Então, percebe-se que é possível gerenciar recursos utilizando a API do Android, eh, desenvolvendo suas próprias aplicações para o sistema. Então, é possível usar aplicações customizadas usando a API do Android para fazer essa comunicação e integração entre o sistema e a aplicação. Um conceito bem importante de ser abordado são os dispositivos móveis. A definição de dispositivos móveis é que qualquer dispositivo portátil que use recursos de comunicação, execute processos, integre dados de vários tipos. São tecnologias que têm avançado muito nos últimos anos, né? Ela não se limita aos smartphones, na verdade, elas são todos os equipamentos que têm acesso à internet, usam aplicativos, programas, de alguma forma, sejam eles de TV, sejam eles de qualquer tipo. Os principais dispositivos móveis do mercado atualmente são os smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes, sendo que já existem tecnologias com uso de chips, em que é possível fazer até ligações e todo o processo de comunicação, usar a internet do próprio relógio. Tem localização GPS, recebem notificações, músicas, controle de esportes, enfim, é muito atual, é muito comum nesse momento. Os smartphones, que são celulares inteligentes, que executam ligações, acesso à internet, usam vários tipos de aplicativos. Os tablets, que são o mesmo conceito do smartphone, porém com a diferença de ter uma tela maior e não realizam chamadas, né? O objetivo do tablet não é fazer essa comunicação direta entre as pessoas através de linha telefônica.
Outro tipo de dispositivo móvel é o notebook. Ele é muito utilizado para estudo, para trabalho, ele tem acesso à internet, utiliza vários tipos de softwares e aplicativos para tarefas de escritório, audiovisual, assistir vídeos, enfim, ele é muito utilizado no dia a dia das pessoas, porém também não tem foco na comunicação direta, como realizar ligações, e localização GPS, por exemplo, né? Também, se você não tiver nenhum dispositivo externo para comunicação 3G, ele não vai se conectar automaticamente de maneira independente. Ele precisaria de alguma ferramenta intermediária, um chip com aqueles pequenos modems ou o próprio celular fazendo o roteamento da internet. E por fim, os dispositivos móveis que têm crescido muito nos últimos tempos, um dos mais modernos e atuais, utilizam inteligência artificial, internet das coisas, são os smart speakers. Eles são alto-falantes inteligentes que contêm programação própria, né, e se comunicam através de comandos de voz, é, é, gerenciando vários tipos de comandos. Eles controlam sensores, por exemplo, da geladeira, com as geladeiras que têm internet das coisas, ah, ligar equipamentos, ar-condicionado, luzes, fechar um portão. É possível através de um comando de voz que eles gerenciem todo o processo, estando na mesma rede que todos os dispositivos e sensores citados. Sobre o Android, os fundamentos que o estruturam representam o desenvolvimento das plataformas móveis. No Android, há componentes específicos de manipulação dos serviços do Google dentro da sua própria aplicação, assim como o desenvolvimento específico para a sua plataforma. A arquitetura dele se subdivide em 4 níveis. O primeiro nível é a camada de aplicação. É o nível mais alto da arquitetura, e é definido pelas aplicações, né? As aplicações nativas deles estão alocadas nessa camada. Então, todos os aplicativos, as configurações estão nessa camada de aplicação. É a mais alto nível, a mais próxima do usuário. O segundo nível é a camada de framework. O framework ele é nativo, né, para os desenvolvedores e usa as APIs de criação nativas do Android. Nessa mesma camada estão as possibilidades todas de desenvolver características específicas para cada aplicativo. As bibliotecas e serviços são a terceira camada, o terceiro nível, e elas fornecem funcionalidades de manipulação de dados audiovisuais, os bancos de dados, os navegadores. Por exemplo, a biblioteca OpenGL, que é aquela biblioteca de interfaces gráficas, que é possível você desenvolver aplicativos gráficos com imagens, rotações, muito úteis para jogos. E o SQLite, que é um banco de dados específico. Nesse mesmo nível estão as características específicas do Android, o runtime do Android. E o último nível, a camada mais baixa, é o kernel Linux. Baseado no sistema operacional Linux, ele é responsável pela abstração hardware-software, ou seja, ele faz a comunicação entre os principais processos que ocorrem no sistema operacional, gerenciando memória, gerenciando fila de processamento, enfim, faz todo esse gerenciamento do sistema operacional. Aqui está uma representação gráfica desse sistema, né, em que a camada de aplicações está bem acima, os frameworks, o gerenciamento das atividades, pacotes, notificações estão todos aqui, as bibliotecas, né, nativas do C e C++, ou seja, há todo um desenvolvimento por trás dessas bibliotecas, inclusive OpenGL, que são as gráficas e tal, e o Android Runtime também fica aqui nesse momento, né? As bibliotecas core dele, que são intrínsecas ao sistema. A seguir, a abstração, que é feita junto com o kernel do Linux, em que são utilizadas todas essas características.
gerenciando os recursos nessa camada final do Linux, vai ser feita a abstração de todo o processo, hardware, ah, todos os componentes, Bluetooth, câmera, sensores, caixas de som, tudo isso é gerenciado dentro dessa abstração que é feita através do kernel do Linux. Isso tudo se comunica diretamente hardware e software, fazendo como se fosse um intérprete dessas representações. E, finalmente, uma das características interessantes do Android é que ele não distingue aplicativos nativos dos desenvolvidos por terceiros. Então, ele trata dentro da estrutura, dentro da arquitetura dele, os aplicativos nativos da mesma maneira dos que foram desenvolvidos por terceiros. Então, se a gente desenvolve um aplicativo de controle de imagens, por exemplo, né? Um bumerangue, alguma coisa nesse sentido. Ele vai tratar da mesma maneira que ele trata o gerenciador de fotos nativo dele, fotos do Google, por exemplo. Então, ele não distingue essa estrutura dos aplicativos, justamente porque os aplicativos podem utilizar a API interna dele, né? Ela é disponível e tudo é desenvolvido no mesmo formato. Então, essas funcionalidades, elas trabalham de uma maneira melhor, há uma otimização do sistema em relação ao uso de aplicativos, né? Não vai ficar mais lento porque o aplicativo foi desenvolvido externamente e faz com que o Android seja essa potência na atualidade e que esteja praticamente difundido em todos os lugares.